Hoje conversando com você sobre a questão de mobilidade urbana, né? E trazendo aqui para uma reflexão sobre a questão da mobilidade urbana sustentável, que é a grande questão, porque é só esse tipo de mobilidade que vai fazer a gente desatar o nó que está aí, né? Tem que ser sustentável, tem que trazer qualidade de vida para as pessoas, tem que permitir que as pessoas possam viver bem. Saber o que fazer, me parece que a gente sabe, né? O planejamento, ele vem acontecendo, pelo menos se vem pensando nessa mobilidade, a grande questão está na implementação. A gente percebe soluções, elas estão acontecendo, a gente vê que o BRT aqui no Rio, eu não diria que ele já nasceu morto, mas ele já nasceu no limite da sua capacidade, né? Já nasceu no limite da sua capacidade. Modelos, a gente vê uma ideia que é uma boa ideia, porque nasceu lá em Curitiba e mais de 180 países já utilizam o BRT. Talvez ele tenha que ser um complemento. Que ideias já assim placadas em outros países ainda poderiam ser trazidas para cá, para o Brasil, não só para o Rio de Janeiro, mas pensando no Brasil como um todo, que pudessem nos ajudar a ter um país com melhor mobilidade. A gente ouve falar, né, foi na Alemanha, Freiburg, que consegue ter 100%, cidades com 100% livres de automóveis, por exemplo, a questão dos semáforos inteligentes de Londres. Será que são ideias? A ciclovia mesmo, né, que aqui no Rio de Janeiro já vem sendo implementado, mas aí ainda não tem uma abrangência total. Que ideias, que outras ideias poderiam nos ajudar a ter maior mobilidade? Olha, eu acho que o aeromóvel é uma alternativa bacana. Foi feito agora um em Porto Alegre, né, ligando o aeroporto até, não sei exatamente o trecho que foi feito lá, já existe em outros países do mundo. Quando a gente fala aeromóvel, eu já vi gente achando que é porque passa no ar, mas não é, porque é como se fosse um metrô de superfície. Ele tem uma capacidade muito maior que o BRT, ele é mais ágil que o BRT, ele é movido a ar, ele é ambientalmente correto. E uma tecnologia né? Muito nacional. menos poluente, tem tecnologia nacional. E eu acho que esses corredores, por exemplo, o corredor que vai ligar agora o Galeão até a Barra da Tijuca, eu acho que devia ser feito por aeromóvel. Você está ligando o aeroporto internacional da cidade do Rio de Janeiro. Aquilo ali se sobrepõe a uma linha antiga, a um traçado antigo, sugerido para um metrô, porque senão a gente faz o sistema de ônibus, que é aquilo que você falou, já nasce com a sua capacidade superlotada. Semáforo inteligente, acho que é muito bacana. E, sobretudo, planejamento e zelo com a coisa pública. Quando falo em ciclovia, eu só lembro das ciclovias que a Prefeitura fez em Santa Cruz. Uma vergonha. Ciclovia que é metade do tamanho de uma ciclovia normal, com postes no meio da ciclovia, você anda desviando de poste. É uma coisa absurda. Então, a falta de cuidado, a falta de zelo com as coisas, a falta de planejamento, com bom uso do dinheiro público, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu gostaria de complementar no seguinte, como foi bem dito, eu sou membro do Fórum de Mobilidade Urbana e, assim como tem no Rio de Janeiro, nós temos fóruns de mobilidade urbana espalhados pelo Brasil todo, com profissionais altamente capacitados, mas que, sim, infelizmente, se sentem engessados, porque o poder público não abre espaço, seja para a sociedade em geral, poder dizer se quer e o que ela anseia, seja para que esses profissionais altamente capacitados, que levaram décadas fazendo a sua formação, a sua especialização, e estão lá de pronto para poder contribuir efetivamente na resolução dos problemas, poder participar. Eles nunca são chamados. Ou seja, as coisas acontecem e, infelizmente, eles sempre são relegados. Esse aqui é um dos grandes problemas, no meu entender. Ricardo, deixa eu só falar só um comentário em cima do que você está falando aí, porque outro dia eu estava vendo uma reportagem de que, eu vou colocar assim, o mundo da ciência, os cientistas do Brasil, né, os estudiosos, os pesquisadores, né, manifestando um pouco desse incômodo e dessa revolta de que o Brasil investe tanto em pesquisa, em tecnologia,
tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, mas que, na verdade, o governo não ouve esses cientistas na hora que eles trazem sugestões para as coisas acontecerem. Isso se aplica na mobilidade urbana, isso se aplica na crise de energia, na crise de água no Brasil. Por quê? Porque os nossos cientistas, os nossos doutores, na verdade, ele não tem voz no seu próprio país, né? Eu queria só lembrar que tem um processo, quer dizer, eu nem sei até que ponto a população ainda está acordada para isso, mas a Prefeitura acabou de contratar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Eles estão começando o processo agora, chama PMUS, PMUS. Tem um site e agora vão começar uma série de discussões. O ITDP, junto com outras organizações da sociedade civil, a gente está tentando alavancar uma série de discussões com a sociedade civil, com organizações que estão pensando cidade, que estão pensando mobilidade, que estão pensando participação social. Então, acho que é um convite para todos que queiram participar. A Prefeitura está abrindo algum espaço para esse tipo de discussão. Vamos ver até onde isso vai, mas a gente está se aproveitando dessa abertura. Tem algumas plataformas online já, a gente vai fazer alguns mapas interativos, vai fazer processos de consulta online e offline para participação. Acho também que a população precisa estar atenta para as oportunidades de participação e tentar abrir espaço para isso, né? Pegar todas as oportunidades com a unha mesmo para participar, concordo. Porque também não adianta ficar falando, ficar falando e não ser propositivo. Eu acho que a gente tem que caminhar aí para propostas. Exato. Né? O que pode ser feito? Então, já respondendo a sua pergunta, acho que, obviamente, a infraestrutura cicloviária, a infraestrutura para o pedestre é fundamental. A gente precisa ter transportes de alta capacidade que tenham uma plena acessibilidade, que de fato sejam pensadas como é que as estações do seu entorno estão viabilizando para que as pessoas usem, né? Então, pessoas com de qualquer idade, com qualquer nível de deficiência ou não possam, de fato, acessar as estações com segurança, com conforto. A infraestrutura cicloviária integrada, a rede de transporte de alta capacidade é fundamental também. Agora, a gente também tem que pensar que são muitos os subsídios ao uso do carro privado, né? E isso não vai melhorar. A gente tem uma taxa de motorização no Brasil que é 1/3 da taxa de motorização das cidades europeias, que são cidades que já aplicam muito dos instrumentos econômicos para desestimular o uso do carro, né? Então, pedágio urbano, política de estacionamento, eles têm muito mais carro do que a gente, mas eles usam menos. Então, a gente tem muito carro ainda que vai entrar nas nossas ruas, porque a prioridade é, de fato, esvaziar o pátio das montadoras. Isso já está claro, isso já está dito, não existe dúvida sobre isso. A nossa taxa de motorização vai aumentar. Ela dobrou de 2001 a 2011 e ela vai aumentar aí sem sombra de dúvida. Então, a gente não vai ter menos carro na rua. O que não quer dizer que a gente não possa usar o carro de forma mais inteligente. Agora, para isso, a gente precisa fazer com que pese no bolso, porque, na verdade, o custo é o mesmo para você usar o carro e usar um transporte público para o usuário do carro. Então, por mais que a gente reclame gasolina e tal, a gente ainda tem muito subsídio aqui, a gente para na rua praticamente de graça. A gente tem sempre vaga garantida nos prédios, nos empreendimentos. A gente tem empreendimento novo que saiu agora, no Flamengo, por exemplo, ali no Largo do Machado, onde tem metrô, onde tem uma oferta imensa de transporte público, um prédio empresarial com 400 vagas de carro. Qual é o sentido disso do lado da estação de metrô, 100 metros da porta da estação do metrô? As pessoas poderem tomar banho e guardar as suas bicicletas. Podem ir de bicicleta. Isso é querer punir o usuário do carro quando não se oferece outras alternativas. Mas isso tem que acontecer em paralelo, são duas coisas. Mas eu acho isso. Está faltando estacionamento, você vai para o centro da cidade. Para você estacionar o dia inteiro, às vezes você paga R$60 E se você estivesse em Londres, você pagaria muito mais caro. A gente já paga no Rio de Janeiro o IPVA mais caro do Brasil. Londres paga mais caro, mas na verdade você tem uma conectividade dos meios de transporte e você tem condição de sair, deixar seu carro em casa e andar confortavelmente para onde mas você quiser ir. Mas isso tudo tem que caminhar em paralelo. Paralelo, mas parece que aqui no Brasil não caminha em paralelo. Não, aqui né? só uma quer coisa, punir o usuário. Eu acho que esse discurso de tem que pesar no bolso, caramba, eu adoraria deixar meu carro em casa, sabe? Se eu tiver
tivesse uma condição de poder deixar o carro e vir num transporte público que me deixasse no trabalho, me permitisse sair daqui para onde eu tenho que ir de uma maneira bacana, eu deixaria com o maior prazer, porque ninguém é masoquista de querer ficar num trânsito, gastar mais gasolina, mas é difícil. Gasolina também, é caro, né? IPVA é caro, estacionamento é caro e não se encontra com facilidade. Nós estamos multa o tempo todo, pardal o tempo todo. Bom, essa é a tendência do mundo. O mundo está caminhando nisso. Você, por um lado, investe no transporte de alta capacidade. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Transporte de alta capacidade, pedestre, ciclista e, ao mesmo tempo, diminuir o estímulo ao uso do carro. Só que como não há, por isso que entrou a criação do transporte alternativo. Se as combis e vans, não só no município do Rio de Janeiro, mas que proliferam por todo o Brasil, é por causa disso. Então, mas porque precisa de um transporte de alta capilaridade, é fundamental. Não só isso, das vans mas você não tem, na origem da coisa, que eu acho que é o mais importante, você não tem um poder público com transparência, abrindo canais de participação e realmente, como foi dito anteriormente, escutando quem realmente tem um conhecimento que tem condições de propugnar alternativas mais adequadas para cada caso. O que você tem, não. É simplesmente a imposição, tentativa de imposição pelo modelo que o gestor público, pelos mais diversos interesses, acha que a sociedade tem que acatar, e fica por isso mesmo, e quando na realidade não pode ser. E se me permite uma coisa que eu acho que é crucial, que antecede a todas essas outras que nós discutimos aqui, que é o que o Jânio Lerner uma vez disse. O mais importante, a principal pergunta é, por que eu tenho que sair do ponto A para ir para o ponto B? Por que no ponto A eu não posso resolver as coisas que eu teria que ir fazer no ponto B? Ou seja, a questão de assistência técnica, a questão dos órgãos públicos e por aí vai, educação, saúde, essa coisa toda, as pessoas têm que ficar peregrinando entre os bairros, porque ficou convencionado que só numa determinada região mais aqui andada da cidade é que você vai ter as instalações dos órgãos públicos, saúde, educação, essa coisa toda, e as demais ficam sempre relegadas. Então, você acaba sendo obrigado, quer queira ou quer não, a sempre estar se deslocando para tentar resolver a Barra da Tijuca, por exemplo, já houve uma tentativa, né, das grandes empresas que tinham os escritórios no centro da cidade virem para a Barra da Tijuca. Quantas vieram e voltaram? Porque, na verdade, a questão da mobilidade aqui na Barra derrubou muita gente. Dificílimo chegar e sair da Barra, o tempo que se perde, e acabou que grandes empresas acabaram voltando para o centrão da cidade por conta disso. As ideias, elas estão aí, a gente precisa fazer acontecer. E a gente não pode negar que o Rio de Janeiro ele vem sofrendo um impacto enorme de mudanças aí na busca dessa mobilidade. Gente, eu vou para o nosso último intervalo, mas eu ainda queria ouvir vocês numa questão, espero que dê tempo, que parece que essa questão do transporte coletivo, né, do transporte, é a espinha dorsal da mobilidade, sem dúvida. E duas grandes questões que esbarram nisso é a integração e a questão de custos. É possível desonerar esse transporte público, garantindo que as pessoas paguem menos? Onde e como buscar as fontes de financiamento para fazer isso acontecer? A integração é mais fácil, me parece, mas essa desoneração, como é que fica? Eu vou para o intervalo e a gente volta já. Caixa preta, né? Começo de conversa. Olha só. Cabeça pra cima.